Fala galera, beleza? Luiz aqui. Sejam muito bem-vindos a mais esta aula onde nós vamos dar continuidade a esse app bem legal aqui dos personagens de Rick and Morty. Da última vez nós consultamos a API e conseguimos trazer aqui os personagens deles, né? Dessa série bem divertida. E só que ficamos de fazer a estilização, né? E tem diversas maneiras da gente estilizar isso com CSS. Para você que não viu ainda a aula anterior, eu vou deixar aqui no card para você acompanhar. E agora nós vamos fazer o CSS dessa aula aqui. E bom, se você está gostando da proposta, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum desses vídeos. Então beleza, ficou desse jeito da aula anterior, sem estilização nenhuma. O que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos estilizar isso aqui utilizando o CSS Grid Layout. O que acontece aqui? Ó? Quando a gente não coloca alguma configuração aqui no CSS, os elementos HTML eles são dispostos geralmente em linhas, né? E aí eles vão seguindo um padrão que geralmente não fica do jeito que a gente deseja. Então a gente precisa colocar isso com CSS. Existe uma maneira mais simples da gente fazer isso, né? Além da gente colocar display, elementos CSS como display, né? Flutuação e outros elementos que a gente consegue, margem, para organizar os elementos da maneira como nós desejamos aqui, utilizando CSS, né? Só que o CSS Grid Layout ele fica muito interessante e faz a gente usar menos código. E para isso eu vou focar a aula hoje em a gente aprender esse CSS Grid Layout aqui, ok? Então vamos lá partir para o código. Só lembrando que no primeiro link na descrição a gente tem um e-book totalmente gratuito com 6 passos muito importantes para vocês iniciarem na programação. O primeiro link na descrição é esse, tá ok? Então vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, basicamente a mesma aula anterior, a mesma chamada na API, utilizando fetch, then, né? E aqui, o que acontece? A gente tem o guia de assuntos. E aí eu vou me basear aqui, tá bom? Vamos colocar então aqui dentro um style. Pode ser inline mesmo, já que a gente não vai se focar tanto nisso e sim aprender o CSS Grid Layout. Antes da gente colocar qualquer estilização, eu vou fazer o seguinte então. Eu vou colocar algumas estilizações aqui padrão, margem 0 para todos os elementos, rate 0. Para que ele acabe com essa margenzinha aqui, ó. Só que não todos, né? A gente quer só que o body pegue essa estilização para não ficar esse efeito bem legal aqui, né? Beleza, a gente conseguiu eliminar a bordazinha utilizando o body, né? Para uma estilização total. O que nós vamos fazer agora, então? Nós vamos estilizar o container. O nosso container aqui, ó. A div que está a maior aqui, então nós vamos pegar aqui, abrir o container, dentro dele nós vamos colocar um background color, primeiro nós vamos colocar red, nós vamos colocar aqui um display block, um margem, não precisa de margem que já está selecionado ali, vamos colocar aqui um width então, 100% para colocar que ele vai ocupar 100% da largura, a rage 100% também, ocupar 100% a altura, né, da tela, e uma flutuação. À esquerda, tá bom. Se a gente vem aqui, a gente tem o nosso container, que ele ainda não entendeu que ele tem que receber os elementos dentro dele, e agora nós vamos ter os cards, né, que a gente vai dar um display, e aí vocês vão poder ver o container e os cards, né. Então, o que acontece? Nós vamos pegar aqui o card, e nós vamos colocar um width padrão para ele, de 320 px, e uma rage alto, um display, e nós vamos colocar um display inline block, para que eles se ocupem assim um do lado do outro, né? Um background, só para a gente diferenciar do anterior, pode ser esse aqui mesmo, né? Qualquer um, e também um border radius, só para ele arredondar nos cantos para nós de 15 px. Se a gente der um F5 aqui, ó, a gente vê que ele já está disposto assim, um do lado do outro, né? Porque a gente utilizou o display inline block, né? E aí ele colocou um do lado do outro aqui da maneira como a gente gostaria, né? Maravilha. Só que, bom, a gente tem maneiras diferentes de fazer isso, né? E como é que a gente faria isso utilizando CSS Grid Layout? É como nós vamos fazer aqui o objetivo dessa aula, tá? Então vamos voltar aqui para o código. O que nós vamos fazer aqui, ó? Então, ao invés de a gente colocar isso aqui tudo, essa configuração inicial aqui inteira, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e, ao invés de colocar display block aqui, nós vamos colocar um display grid.
Essa é a primeira configuração do CSS Grid Layout. Nós vamos colocar um display grid aqui e observem o que vai acontecer com os elementos, com o nosso HTML. Olha só, a partir de agora, quando a gente vem aqui no nosso container, ele tem o que a gente chama aqui de grid. E aí ele já divide para a gente, nessas linhas pontilhadas, exatamente como está funcionando a nossa grid. No momento, como padrão, o CSS ele faz o quê? Ele coloca os elementos dispostos em apenas uma coluna e várias linhas. Cada elemento ocupa uma linha. Entretanto, não é dessa maneira que a gente quer. Nós queremos ter várias colunas. Como é que nós podemos fazer isso? Utilizando algumas propriedades do CSS Grid Layout. O Grid Template Columns, para a gente delimitar quantas colunas terão e qual vai ser a largura delas. E o Grid Template Rows, onde a gente determina a quantidade de linhas e que elas vão ter e a altura delas também. Como é que nós vamos fazer isso no nosso CSS? O que é que nós vamos fazer aqui no nosso container? A gente já colocou o display grid. Embaixo do nosso display grid, nós vamos colocar então o grid template columns. E aqui dentro nós vamos colocar quantas colunas, ou melhor dizendo, a largura de cada uma delas. Então, por exemplo, se nós queremos colocar 3 colunas de 400 px, o que nós fazemos? Nós colocamos 400 px, ele vai entender que essa é a primeira coluna. Depois nós colocamos uma coluna de 400 px, aí nós agora temos 2 colunas de 400 px. E a terceira vai ser 100 px, por exemplo. Então, vai ficar dessa maneira. A gente tem 3 colunas, uma de 400, outra de 400 e outra de 100. Vamos colocar aqui para a gente ver como é que funcionou. Olha só. Então, vamos pegar aqui o nosso grid e olha só como é que está. Aqui nós temos 3 colunas, então. Uma de 400, como vocês podem ver nessa linha pontilhada, a primeira delas. Uma outra de 400 e a outra de 100. É tanto que o da Summer aqui até passou da coluna, né, que a gente tinha determinado. E linhas, será que a gente pode fazer a mesma coisa com linhas? Sim, podemos, utilizando o Grid Template Rows. E aí a gente consegue determinar quantas rows o nosso template vai ter. Se eu quiser que tenha várias linhas, aí a gente pode colocar aqui o número de linhas que a gente quiser, colocando o tamanho delas, né? A gente colocou um rate alto, não sei quanto está a rate lá. Então, vamos dizer que nós queremos várias aqui, né? Vamos colocar, por exemplo, altura de 400, 500 px, só para a gente delimitar aqui, que vai ser 3 linhas com essas configurações aqui, A primeira linha vai ter 400, a segunda 400, a terceira 500. Como é que nós vamos ver o elemento dispondo aqui, Vai ser dessa maneira aqui, Então, dessa maneira, a gente consegue ter um controle sobre o número de linhas e também o número de colunas, tranquilo? Então, é dessa maneira que a gente consegue trabalhar com o nosso display grid. Quando a gente vai especificar esses tamanhos, é interessante algumas maneiras a gente tem de fazer isso. E para explicar para vocês, eu prefiro explicar por aqui, pelo inspecionar. O que acontece? Nós colocamos configurações fixas aqui, utilizando o pixels, né? Quantos pixels a gente deseja que o nosso elemento tenha. Entretanto, a gente consegue fazer isso com outras maneiras. A gente colocou columns aqui, né? Rows. Aí agora tem 400, né? E aí a terceira linha, ela tem 500, né? E aí as outras elas não estão especificadas. Ok, o que a gente vai fazer agora então? A gente vai pegar aqui o grid, clicar para a gente se basear nela. E aqui no nosso grid, vocês estão percebendo aqui a marcação. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e a quarta que não tem nada, né? E aí a gente especificou aqui, que vai ter 400 px a primeira, 400 a segunda e a terceira vai ser 100. Nós temos algumas maneiras de colocar esses valores. Nós podemos colocar nos valores padrões de CSS, né? Utilizando em, utilizando porcentagem. Só que existe também uma maneira muito interessante da gente utilizar isso, que é o FR, que é dizer por frações da nossa tela. Então, por exemplo, se nós quisermos que a primeira do Grid Template Layout ele ocupe uma fração, nós colocamos dessa maneira, um FR. Se a segunda a gente quer que ele ocupe também uma fração da tela, nós vamos colocar FR.
E vocês perceberam que ele dividiu aqui, ó, os elementos entre duas frações da nossa tela. Então, ele ocupou aqui metade. O segundo do Mori aqui, ele ocupou também metade. E a terceira, se a gente quiser que ele ocupe um FR, aí a gente tem, ó, exatamente uma divisão perfeita dos elementos. O primeiro ele ocupa 1/3 da tela, o segundo ele ocupa 1/3 e o terceiro ele também ocupa 1/3. Então, nós temos aqui uma maneira mais simples, né, de a gente escrever o nosso CSS. Então, aqui no nosso plano, nós especificamos aqui um tamanho melhor que a gente poderia colocar, tá? E isso aqui vale para todos os tamanhos que a gente quiser colocar lá. Pode ser PX, pode ser EN, pode ser REN, todas as maneiras de estilização que o CSS dispõe para nós, né? O CSS Grid Layout também aceita, só que a melhor delas, que eu acho, é a FR. Beleza? Maravilha. Agora vamos para o espaçamento. O que é que acontece aqui no espaçamento? Como é que a gente pode determinar os espaços, os nossos cards eles vão ter? Beleza, o que é que nós vamos fazer aqui então? Para a gente colocar esses elementos aqui, esses cards, no centro das nossas colunas, o que é que nós poderíamos fazer? Se a gente viesse aqui no card, a gente abre aqui e vem no card, e dentro do card a gente poderia colocar, por exemplo, ao invés de um display inline block, um display table e um margem zero alto. O que a gente faria com esses elementos? A gente colocaria eles no centro, tá ok? Nós poderíamos colocar da mesma maneira. O display, então, a gente pode eliminar, porque ele já está em linha, né? Beleza. Então, o que é que nós vamos fazer aqui, ó? Existe uma maneira, utilizando o CSS Grid Layout, da gente colocar eles no meio sem precisar colocar o margem zero alto aqui. Como é que nós poderíamos fazer? Utilizando essa template aqui, ó, o Grid Row Gap ou o Grid Column Gap, que é esses dois aqui. Entretanto, eles não são mais utilizados. É tanto que se a gente quiser tentar colocar, por exemplo, aqui no nosso template, um Grid Row Gap, ele aparece aqui, ó, riscado. Não é um padrão que a gente utilize mais. O CSS ele trocou por Row Gap e Column Gap. Tá ok? Então, simplesmente nós vamos colocar aqui, ó, o Row Gap. E aqui nós colocamos exatamente um espaço que ele vai ter entre a linha e a coluna. Entenderam? Então, vamos supor, nós vimos aqui os nossos elementos e a gente quer colocar um espaço. Tá vendo aqui que está colado? Nós queremos colocar um espaço entre as linhas. Aí a gente vai colocar aqui o Row Gap. E aqui no Row Gap, eu vou colocar, por exemplo, que eu quero que as minhas linhas elas tenham um espaço de 5n. Então, F5. Aí ele vai me mostrar aqui, ó, que ele espaçou as nossas linhas. E agora, a nossa coluna, ela também poderia ser espaçada se a gente quisesse, né? Então, é só a gente colocar aqui, ao invés de Row Gap, a gente colocar o Column Gap. Não é assim que se escreve. Column Gap. E aí a gente também consegue colocar um espaço entre eles, né? É uma maneira da gente poder centralizar o nosso objeto ali, né? Do jeito que a gente gostaria, né? Aliás, não ficou ainda do jeito que a gente gostaria, porque nós vamos ver mais aqui abaixo. Só que se a gente vier aqui no grid, agora vocês percebem que tem essas marquinhas aqui, ó. É exatamente o espaço que ele está dando antes de iniciar um novo elemento. Perceberam? Então, funciona dessa maneira aqui. Existe uma maneira também da gente colocar, ao invés de Row Gap e Column Gap, que é simplesmente colocar o Gap. E aí, o primeiro elemento vai ser o espaço em X, no eixo X, que no caso é a Row, e o segundo, a Col. Então, por exemplo, se a gente, ao invés de colocar Row Gap, quisermos colocar só Gap, o primeiro valor ia ser o espaçamento da linha e o segundo da coluna. Então, a gente quer colocar 1n na coluna e 5n na linha. Aí, simplesmente, a gente faria dessa maneira aqui, ó. Então, 1n entre as colunas e 5n entre as linhas. Tá ok até aqui? Beleza. A gente não tinha colocado lá o FR, né? Só aqui no navegador.
Então vamos mudar aqui. E aqui também a gente pode colocar como padrão 400. Beleza. O que nós vamos fazer aqui então? A gente já tem então o nosso gap definido. E nós vamos colocar aqui, pode ser 4em e 1em nas colunas. Agora, de acordo com o nosso cronograma, a gente já viu espaçamentos. E agora nós vamos determinar o fluxo dos nossos elementos. Por padrão, o que o HTML faz? Ele determina que os elementos eles sejam dispostos dessa maneira aqui. Até porque a gente já colocou 3, né? Quando a gente der um F5 aqui, a gente já colocou 3 elementos e ele vai quebrando aqui de maneira natural para nós. Só que se a gente quisesse que os elementos eles viessem sempre em linha, sempre utilizando aqui, ó, da esquerda para a direita, e ele pegasse de maneira infinita lá para o outro lado, nós poderíamos colocar também isso aqui utilizando o grid, né? E aí como é que nós faríamos aqui? Nós faríamos o grid auto flow, que é a gente determinando como é que a gente gostaria que eles fossem dispostos. E aqui tem várias maneiras. A primeira por column, e aí o que é que ele faz? Ele coloca todos os elementos um do lado do outro e cria a barra de rolagem aqui para nós. A segunda maneira que a gente tem aqui, ó, é utilizando a row, que aí ele coloca dessa maneira aqui, ó, da maneira normal, o fluxo normal da aplicação, como a gente desejaria, né? Ela se dividindo em linhas, ok? As principais, então, são essas. A gente não vai colocar elas porque é desnecessário, uma vez que a gente não deseja ser feito aqui da coluna, né, de rolagem para a direita, então não vai precisar, por isso que eu expliquei para vocês aqui no navegador mesmo. Então, o fluxo, vocês já sabem como determinar. Agora, tamanhos dinâmicos. Como é que a gente poderia colocar também tamanhos dinâmicos aqui para o nosso card, por exemplo, ou para o nosso container? Então, para explicar o grid layout utilizando tamanhos dinâmicos, eu vou apagar o que a gente fez até agora, de deixar eles igualmente aqui, e nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos colocar uma largura padrão de 1700 px. Uma coluna só de 1700 px. Para a gente visualizar a cor de fundo, eu vou colocar também uma altura fixa aqui. Vou colocar, por exemplo, acho que uns 600 px, só para a gente visualizar a cor e ficar mais fácil da gente medir. E vou colocar também uma margem para a gente ver o funcionamento dela melhor. Uma margem de 20 px, só para a gente ver como é que ela vai se comportar, ok? Em relação ao nosso body. Também vou dar uma cor no body diferente, para a gente ver como é que ela vai ficar. Vamos colocar um verdezinho. Ok? Se a gente vier aqui, provavelmente ele já vai quebrar para nós, né? Olha só. E por último, nós vamos colocar aqui um float left para ver o funcionamento. Se a gente vier aqui e der um F5, a gente vê que tem essa barrazinha, ó. E não é essa barrazinha que a gente quer, tá ok? Isso aqui é uma péssima prática, né? E nós não gostamos de ver sites que tem essa barrazinha de rolagem para a direita e para a esquerda. O que a gente quer é que o site ele role para baixo, né? Então, como é que a gente faria isso utilizando o CSS Grid Layout? Nós podemos colocar, ao invés de colocar aqui um tamanho fixo para as colunas, nós podemos colocar um valor mínimo e um valor máximo para elas, utilizando a propriedade min-max. Como é que seria? Ao invés da gente colocar que ele vai ter 1700, nós podemos colocar que no mínimo ele vai ter 400 px e no máximo os nossos 1400, por exemplo, para que ele englobe na tela. Como é que ficaria dessa maneira? Olha só. Então, ele ficou com o tamanho máximo aqui. E se a gente vier e diminuir o tamanho da nossa tela aqui, a gente vai ver que ele vem diminuindo junto, até chegar no tamanho menor que a gente colocou, que é de 400 px, né? Então, ele vem diminuindo até chegar nesse tamanho. E percebe como ele não quebra? Se a gente não tivesse isso, se a gente tivesse colocado aqui, por exemplo, o tamanho fixo de 1400 px, iria ter essa barrazinha de rolagem aqui. Só que como a gente colocou o min-max, ele vem diminuindo e aumentando com o tamanho
da nossa tela. Perceberam como é interessante, né? Essa propriedade é bem parecido com o Magic Query que a gente tem no CSS por padrão. Então, tamanhos dinâmicos a gente já explicou também. A respeito de repetições, basicamente é a gente utilizar o repeat, né? Eu vou explicar para vocês como é que a gente utiliza essa propriedade. Então, como é que a gente utilizaria isso, né? Vamos supor não, a gente já tem aqui diversas colunas, né? Por exemplo, vamos voltar aqui para o nosso app, e aqui a gente vê que nós temos várias linhas, né, que nós gostaríamos que fossem colunas. Então, se a gente quisesse determinar a quantidade de colunas, nós colocaríamos, por exemplo, um fr, como a gente fez ali, né, no começo, e aí tinha um fr, a gente tem uma coluna que ocupa a tela inteira, a gente tem também um fr, ou seja, a gente tem 3 colunas com um fr. Só que o que acontece? Se a gente tivesse diversas colunas aqui, como é o caso, nós quiséssemos 10 colunas, por exemplo, nós poderíamos utilizar a propriedade repeat. Então, no repeat, a gente tem 2 parâmetros que a gente pode colocar. Primeiro é o número de colunas. A gente pode colocar aqui o número de colunas que a gente quer que se repitam e a quantidade, o tamanho que a gente quer que elas tenham. Então, se a gente quiser 5 colunas e um ifr, a gente tem então 5 colunas, cada uma delas ocupando um espaço padrão do nosso template. E para isso a gente já terminou de ver aqui, eu vou eliminar então essa margem e o float e deixar apenas essas cores aqui que a gente já tinha determinado. Vamos voltar aqui e ver como é que ele vai se dispor. Olha só, então a gente conseguiu aqui, claro que rolou um pouco porque a gente colocou mais do que era possível, né? Os nossos elementos aqui, o nosso card ele tem uma largura fixa, né? Então, ele acabou passando aqui e tendo a rolagem. Como a gente tinha determinado, nós queremos 3, né? Para ocupar um ifr, né? Então, volta aquele padrão original. Isso aqui é exatamente a mesma coisa se a gente colocasse um ifr e um ifr. Ok? Fica do mesmo jeito. Só que quando se repete, a gente percebe que não é boa prática, né? Então, a gente utiliza o repeat, e dentro do repeat a gente coloca quantas quantidades a gente quer e o tamanho delas. E aí vai dar o mesmo padrão, ok? Isso aqui é mais uma boa prática, né? Para se a gente tivesse várias colunas ao mesmo tempo. Então, vamos voltar aqui para a nossa colinha, determinar que a gente já ensinou as repetições e agora o alinhamento do conteúdo. Para a gente alinhar o conteúdo, nós temos várias maneiras de fazer isso. Lembram que a gente iniciou lá colocando, por exemplo, um margem zero alto, e isso faria com que o nosso card ele ocupasse a metade da nossa coluna? Temos maneiras de colocarmos no nosso container exatamente a posição que a gente deseja que o nosso card fique, o nosso conteúdo da coluna. E a gente pode fazer isso utilizando o Justify Contents. E aí nós colocamos um center, por exemplo. E para vocês visualizarem direitinho como é que está ficando a nossa alteração lá no código com esse Justify Contents, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tirar isso aqui e nós vamos colocar alto. E as nossas colunas agora, elas terão, são 3 colunas com o valor automático, né? Poderíamos colocar um ifr também, né? Em cada uma delas. Só que nós vamos colocar aqui o Justify Center agora, ele vai ser dessa maneira. Se a gente vier então aqui, olha só que efeito interessante, ó. Então a gente alinhou o nosso conteúdo ao centro, né? Então agora a gente tem as nossas grids alinhadas ao meio delas, entenderam? Então fica um efeito bem interessante do jeito que a gente gostaria, né? Vamos supor que a gente queira colocar mais uma coluna aqui, era só a gente colocar um novo alto, né? E aí ele ficaria dessa maneira. A gente tem outras maneiras de dispor esses elementos também, ó. Se nós viermos aqui, até tem a ajuda aqui, ó, de onde é que ele iria ficar, mais ou menos. Por exemplo, a gente pode colocar ele no centro, podemos colocar eles alinhado ao final, podemos colocar eles alinhado à esquerda, né? Flex Start, in height, inicial, left, normal, ou normal, né? O padrão, reverse right, alinhado à direita, space around. Quando a gente tem um espaçozinho entre o começo e o fim, né? E aí ambos os elementos têm esses espaços, né? Então fica bem interessante. O space between, que ele só tem um espaço aqui, ó, no elemento do meio. Um space even, que é exatamente o mesmo espaço aqui, ó, entre cada um dos padrões. O start, que ele é alinhado ao início.
o stretch, que é basicamente um alinhamento do elemento à direita, unset. Então são basicamente essas opções aqui, vocês podem brincar bastante com a maneira de dispor os elementos, né? Para a gente aqui mesmo, eu acho que um alinhamento centro é o suficiente. Um gap entre as colunas de 3 ia dar um efeito mais interessante, né? E um background diferente aqui para não ficar esse vermelho irritante. Bom, não está tão bonito assim não, mas o objetivo não é nem estilizar, não. É a gente perceber como é que a gente utiliza o grid layout. Então é isso, com esse aqui a gente encerra o nosso cronograma do alinhamento de conteúdo. Estou pensando também em trazer para vocês um vídeo onde a gente pode animar utilizando o CSS Transition, um elemento do CSS3 que fez a gente não precisar utilizar JavaScript para animar os nossos elementos utilizando HTML. O que vocês acham? Se desejarem, coloquem aqui nos comentários para a gente trazer também esse vídeo. E é isso, pessoal. No primeiro link na descrição tem aqui alguns cursos que a gente recomenda e também o nosso e-book totalmente gratuito que vocês podem baixar para aproveitar. Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Valeu!